Olá, meus amigos do Diário de Bauru, do Diário do Brasil, TV Prevê. Esse é o Subconsciente, hein? Estamos iniciando mais um programa Enfoque Esportivo, através dos nossos canais, levando para a região, 21 cidades, recepcionando os canais que agora Diário do Brasil, TV Prevê, não é? Com muito mais imagem, com muito mais qualidade, para que vocês possam assistir aí. Agora, eu queria falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro, eu já dizia lá no começo do campeonato, que quando o campeonato começou, falei, vai ser Palmeiras, Flamengo, Atlético, o título vai ficar entre esses três. E é realmente o que está acontecendo. Deixar o Atlético se distanciar um pouco, eu acho que é difícil tirar a diferença. O Flamengo tem um timaço, muito dinheiro, muito investimento, né? E o Palmeiras com um bom time também, um timaço eu diria também. O Palmeiras tem um elenco muito bom, né? Um técnico inteligente, né, que é o Abel Ferreira, um português. E às vezes as pessoas criticam, mas é um grande treinador, levou o Palmeiras à conquista da Libertadores. E aí fica aí o Santos, Corinthians, São Paulo. E hoje nós estamos fazendo o programa na terça-feira, às 13 horas, né? Porque esse programa é reprisado outras vezes. Ontem, né, que foi a segunda-feira, o São Paulo ganhou do Corinthians de 1-0, né? E o Corinthians precisava ganhar do São Paulo para tentar chegar no G4 aí, mas não vai chegar em G4, não. Com esse time jogando a bola que está jogando, não chega. Contratou, e eu acho gozado, até aqui comigo está um ex-jogador, ex-treinador, e vai até dar um toque, não pode esquecer de dar um toque sobre isso. Às vezes a gente esquece tanto o assunto. Você traz jogador da Europa, quando traz jogador da Europa, eu fico pensando assim, será que a Europa deixa vir para o Brasil jogador que eu achei até que aquele Roger Guedes fosse mais idoso, tivesse mais idade, acho que tem 23 anos. Pô, como é que sai da Europa com 23 anos, vem para o Brasil jogar no Corinthians? Os caras pagando em euro lá, os times da Europa querendo jogador brasileiro, levando o jogador do Brasil. Então, quando não foi só, vieram 2 de lá, né? Então, vieram 3. Então, eu acho que quando vem da Europa assim, ainda não estourou idade, nada, pulguinha atrás da orelha, né? E você vê, aí é isso que está acontecendo com o Corinthians. Não estão rendendo aquilo que deveriam render. Não quero dizer que eu não possa morder a língua, quer dizer, e amanhã eles explodirem, porque lá atrás eu já mordi. O Corinthians com um time meia boca acabou sendo campeão paulista e campeão brasileiro, né? E outra coisa, quando foi campeão do mundo, tinha com alguns jogadores aí, o Alessandro, lateral direito, já tinha jogado no São Paulo, não deu certo, o lateral esquerdo tinha jogado em alguns times também do Brasil, não tinha dado certo. Um time meio... O Guerreiro estava na reserva lá na Europa, aí o Corinthians trouxe, e o Corinthians foi campeão do mundo. Então, futebol tem dessas coisas. Bem, hoje nós estamos trazendo para cá um ex-jogador que, além de ser foi um grande jogador, marcou época no Noroeste, foi também treinador, né? E tem o privilégio de ser seu amigo, né? Amigo de muitos anos, né? Amigo de pescaria, que nós fazíamos muito aí durante muito tempo, né? Enquanto eu era repórter, ele jogador, a gente saía sempre, éramos muito amigos do Manduca, né? O Armando Padrone Filho, que era filho do Xandu. O Manduca era um cara fantástico, eu não vi... Tive muitos amigos e tenho muitos amigos de coração grande, mas o Manduca não perdia para ninguém desses melhores que eu tenho, né? Era um cara muito bom, foi embora cedo, acho que São Pedro precisava lá de um grande zagueiro, levou o Manduca para junto dele. Eu tenho aqui do meu lado o Varley de Carvalho. Tudo bem, Varley? Tudo bem, graças a Deus, Faria. Estamos aí, né? Varley de Carvalho, esse foi jogador do Noroeste, foi treinador do Noroeste, treinador de outros clubes, né? Subiu aí com o Noroeste, foi campeão paranaense pelo Londrina, né? Vamos contar tudo isso aí. Como é que é, Varley? Como é que começou? Conta só um preâmbulo, senão vai o programa inteiro para contar. Como é que começou? Você começou aonde? Eu comecei numa equipe Limeira,
que eu nasci lá, né? Sou de lá. E lá tinha um time chamado Sociedade Esportiva Gran São João. Eu era amador do Esporte Clube Estudante, um time de várzea de Limeira. Aí me viram jogar e me levaram para o Gran. Eu fiz um grande campeonato, de lá eu fui para Jaboticabal. De Jaboticabal, bom campeonato. Aí eu fui vendido para o 15 de Piracicaba. É segunda divisão, o Jaboticabal? Segunda divisão, era. Segunda divisão. O 15 era a primeira já. O 15 de Piracicaba já era a primeira. É. Aí eu vim para o 15 quando mandava jogo no estado, no Gomes Pedrosa, o Campo Velho. Não é o Barão. Francisco Gomes Pedrosa. Hoje é o Barão de Serradeira, né? Isso, é. Então eu vim para o 15 de Piracicaba, joguei 2 anos no 15, inclusive o 15 excursionou à Europa, né? Nós fomos à Europa com o 15. E depois voltei, fiquei mais um pouco no 15. Depois eu fui, fizeram um negócio comigo com o Noroeste. Aí deram um jogador, mais um quantinho de dinheiro, e eu vim para cá. Em 1966, isso. O presidente era? Do Noroeste? É. Egídio Marafiotti, que Deus o tenha, né? Sim, Marafiotti. Foi um grande presidente do Noroeste. O cara era gente. Ele que me comprou. Trabalhador. Me comprou. Nós fomos a Limeira, eu era de menor, meu pai teve que assinar para eu poder vir. Assinou e eu vim para. Quando você veio para o Noroeste, era menor ainda. De menor. Então toda essa trajetória sua, você era menos que menor, era um garotão. Era um. 15 anos, por eu aí, nunca vi, com 16. quase 16 anos, já era profissional. É. Entendeu? Então, o que aconteceu? Eu vim para o Noroeste e fizemos uma campanha excepcional aqui no Noroeste, em 66, né? Sim. Inclusive, um jogo que falam até hoje, É. foi a inauguração dos refletores aqui, Sim. contra o Palmeiras, nós vencemos 2-1. E eu fui Foi o dia que você arrebentou com o Ferrari, é isso? Foi esse dia aí que me elegeram o melhor do jogo. E naquela época dava um radinho. Dava um motorrádio, Não sei nem onde está esse motorrádio. E eu peguei esse dia, foi 2-1 para o Noroeste. Você nesse dia, o Ferrari porque a TV prevê, né? A gente tenta passar cultura, a cultura esportiva. E cada área aqui é uma TV que realmente que é Diário do Brasil, TV prevê hoje, né? Passar cultura para as pessoas. E eu, na minha área de esporte, e principalmente futebol, em que eu gosto, né? Gosto mesmo, me aprofundo, né? Sei que naquela época era difícil o futebol, né? Difícil. Então o cara hoje, você não pega um jogador você pega esse time do Corinthians hoje aí, o Corinthians, que é um time mais ou menos do Corinthians, né? Não tem um jogador ali que fica no banco que ganha menos de 80, 100 mil reais. Não tem. E se fosse hoje, mas naquele tempo. Traduz para o dia de hoje. Um jogador que ganhasse 30 mil reais era time grande. Esses jogadores de Palmeiras, Corinthians, ganhavam, se fosse hoje, 30 mil reais. Então não tem essa fábula de dinheiro, né? Então a gente às vezes quer explicar isso porque o telespectador, o garoto que está em casa, fala, não, mas será? Naquela época era mais difícil, muito difícil, né? E o Noroeste teve dificuldades, mas fez um grande campeonato, vários grandes campeonatos, né? E nós temos um exemplo de jogadores que jogaram aqui, né? Como o Xandu, né? Valeriano. Zeola, nossa, jogadores. Depois vieram aí, Leila, o Baroninho, mas isso lá, ultimamente. Lá bem antigamente, né? Como o Paulo Sérgio gosta, o Paulo Sérgio, antigamente é bom, lá no antigamente, eram jogadores que qualquer time do interior tinha um grande jogador. 15 Piracicaba, Ferroviária, né? Ferroviária saiu do Dudu do Palmeiras, foi o maior volante da história do futebol brasileiro. Né? Bazzani do Corinthians, foi para o Corinthians. Né? Então, são histórias que a gente tem que lembrar. Mas esse Ferrari do Palmeiras era a nível de seleção brasileira, foi até convocado para a seleção brasileira. Seleção brasileira. E o Ferrari jogou aqui e marcou na inauguração dos refletores. E aí o Varley arrebentou com o Ferrari, mas acabou com o Ferrari. Deu tanto drible no Ferrari que ele ficou zonzo. E um dia o Ferrari
em Campinas, não é? Foi. Aí você conta a história agora. Numa entrevista que teve lá, né? É. Estava entrevistando o Ferrari e perguntaram pro... Ferrari. Ele estava comandando o programa, perguntou pro Ferrari, Ferrari, você marcou tantos ponteiros nesse Brasil aí, cita um, dois aí que foi chato mesmo, que jogou muito quando você falou. Aí ele disse, Todo mundo imaginava que ele fosse falar um ponta do Corinthians, de um Flamengo, de um né? Garrincha. De um Garrincha, de um Palmeiras, né? Ele falou, olha, eu vou ser sincero, eu peguei não era alto não, eu peguei um ponto em Bauru, do Noroeste, eu não sei o que ele tinha tomado, viu? Porque o que ele fez para mim, pelo amor de Deus, nós estávamos ganhando de 1-0, perdemos de virada para o Noroeste de 2-1, o Palmeiras era academia. Academia do Palmeiras, academia, né? Claro. Um timaço, e nós perdemos 2-1 de virada. Esse rapaz foi o melhor jogador em campo disparadamente. Acabou com ele, não é? Foi. Ele falou, nunca mais vou esquecer aquele jogador. Isso o Ferrari contando lá em Campinas, numa entrevista lá, que foi dar e disse que eu soube dessa aí. Numa mesa redonda que teve em Campinas, e papo de boleiro. Um tal de Varley lá. Eu falo, nossa senhora, eu falo, pelo amor de Deus, nunca vi isso na minha vida. O homem, acho que tinha tomado o quê? O que ele tinha tomado para correr daquele jeito, para fazer o que ele fez? Não cansava nunca. Mas não tomava. Naquela época eu sei, o Varley é um cara que sempre, né, sério, nunca tomou estimulante, nada. O estimulante era vergonha na cara, né? Tinha. Alguma coisinha, às vezes a gente fazia uma gracinha, um negocinho para ver se dá para correr um pouquinho mais. Fazia umas gracinhas. O Varley era demais. O Varley eu lembro de Varley como jogador e como treinador depois. O Varley, se for sair fora aqui, nós já começamos a contar muitas vezes aqui história, e depois não sai das experiências fora do futebol, né? Mas conta como é que foi que o Xandu contava, e o Valeriano. São Paulo, foi o ano que o São Paulo foi campeão em cima do Corinthians, 1957. O São Paulo ganhou a final do Corinthians por 3-1 e tinha uns timaços. Já contamos aqui quando esteve o Gualberto aqui, que era a Maurinho, Gino, Zizinho Canteiro. Pelo amor de Deus. É o ataque. Esse ataque, a seleção brasileira não tem um ataque desse hoje. E tem time da Europa que não tem. Esse time da Europa, aí, PSG, aí não tem um ataque desse. E era um ataque desse em 57. Então o Corinthians perdeu a final para o Palmeiras por 3-1, para o São Paulo por 3-1. E no meio do campeonato teve um jogo lá no Pacaembu, que até não tinha Morumbi. Não tinha. Estava 1-0 para o São Paulo. E como é que foi o pênalti aí que o Valeriano bateu, lembra que ele contava? Foi o seguinte, houve um pênalti. No fim do jogo, estava 1-0 para o São Paulo e a torcida do Corinthians, o Brasil inteiro torcendo para o Noroeste. Exatamente. Para o São Paulo. Exatamente. Aí teve um cal lá, pênalti para o Noroeste. E o batedor de pênalti do Noroeste era o Valeriano. Sim. Aí, estava quase no fim do jogo, aí... Muita pressão em cima. Muita pressão em cima, aí foi bater. Arrumou a bola, papapá. O Poi veio falar com ele. Aí o Poi, era o goleiro, saiu lá debaixo da trave e veio ali e falou assim, o que você quer? Você quer bater pênalti? Para desestabilizar o jogador, né? Isso, desconcentrar. Estabilizar também. O que você quer? Você quer bater em mim? Você quer bater um pênalti? Eu sou o Poi. Eu sou o Poi. E daí? Pô, e você, salário mínimo, rapaz, vai querer bater um pênalti aí? No Poi? No Poi? Tá bom, vamos lá então, meu filho. Aí, o juiz apitou, Valério correu, gol. Cara. Aí o Valério falou, ô salarião, por que você não pegou o salarião? Por que você não pegou isso aí? Ele contava essa pra gente, ele falou, você não ganha um salarião, por que você não pegou essa aí? Essas são histórias que aconteceram no futebol, naquele tempo antigo, que realmente a disparidade de salário era muito alta, né? O time do São Paulo e do Noroeste ganhava salário pequeno, baixo, né? E essa do Ferrara nós já contamos. Agora, e a história? Você foi campeão paranaense, né? Em 92 pelo Londrina, né? Eu me lembro, foi num sábado à tarde. Foi. Eu vi esse jogo, lá em Rio Claro.
no rádio. Campo super lotado, É. não cabia ninguém. Aí o jogo e tal, o cara falou, pô, time do interior, quer o quê? Interior, Londrina, né? É. Uma baita cidade hoje, né? Jogaram, ganharam de quem? Nós ganhamos de 1-0. De quem? Do Curitiba ou do... Não, não. O primeiro jogo foi em Curitiba contra o Atlético Paranaense. Sim. Quer dizer, a gente tinha que eliminar o Atlético É. para disputar as finais. Sim. Se o Atlético ganha da gente, o Atlético ia disputar as finais Sim, sim. com o União Bandeirante, outro time do interior. Sim. Que você conhece o Bandeirante. União Bandeirantes. Aí o que aconteceu? Aí nós fomos lá e tal, e tranquilo, papapá. Ganhamos o jogo, 1-0. 1-0. Nós viemos decidir o título com o Bandeirante. Tiramos o Atlético Paranaense, Tiraram o título da em Curitiba. Em Curitiba, é. Tiramos eles lá. É. Aí viemos disputar o título com o União Bandeirante. Aí deu tudo certo. Ganharam também. É. Teve 3 jogos. O primeiro jogo, inclusive o Xandu e o Valério, os dois, eu levei os dois. Sim. Eles estavam presentes. Pra assistir Primeiro o jogo. jogo 0-0. Segundo O jogo, primeiro jogo foi onde? os 3 jogos foi no Estado do Café. Ah, tudo. Os 3 jogos. Tudo É. lá em Lá Curitiba. em Londrina. Ah, foi em Londrina? Em Londrina, Estado do Estado Café. Café Londrina, é. Primeiro jogo, 0-0. Segundo jogo, 1-1. Terceiro jogo, 1-0. Ganhamos de 1-0, nós fomos campeão paranaense. Foi esse que eu vi. Eu estava em Rio Claro, na casa de um primo, num sábado à tarde, que o Londrina foi campeão e você dirigindo como técnico. Como treinador. É, muito bom, muito bom. Agora, você foi treinador do Noroeste, você subiu com o Noroeste, né? Em 86, em Campinas, 86. no campo do Guarani. Naquele que teve lá que jogou Bandeirantes, São Bernardo, São Bernardo, Noroeste. Noroeste e São Bernardo, Noroeste, Não era Santo André? Bandeirante de Birigui. Tem um outro, São rapaz. Caetano, Pô, Santo brincadeira, André. passa tanto tempo que você... Mas nós empatamos o último jogo, não é? O primeiro jogo teve um resultado, o Noroeste precisava do empate no último jogo. Não, o Noroeste jogou o primeiro jogo e ganhou, parece, né? Mas precisava que o Bandeirantes perdesse ponto. E aí o último jogo empatou 0-0, o Bandeirantes e esse outro time lá. tinha o São Bernardo, Então São Bernardo, Noroeste, Bandeirantes, Noroeste e União Barbarense. União Barbarense. União exatamente. Barbarense. Os 4. No último jogo empatou e o Noroeste precisava que terminasse empatado esse jogo. Eu lembro que eu era prefeito de Avaí, já contei a história. Eu fui para lá, o meu ônibus de Avaí levou a torcida do Noroeste, foi. a Sangue Rubro, né? Que meu compadre Pavanello pediu, nós levamos. E eu precisava estar em São Paulo no dia cedo. Aí eu fui embora para São Paulo de lá. Então, eu fui ouvido o segundo jogo. Pela rádio, naquele tempo as rádios de São Paulo, as grandes emissoras, transmitiam os jogos, né? Aqueles jogos importantes, de subir, descer. Só subia um naquele tempo. Só um. Hoje tem essa coisa, sobe 4, cai 4, né? Faz a média. Naquele tempo subia um. Era a lei do acesso. Era o acesso e o descenso, né? Nós tínhamos ganho de 1-0, né? E ficamos no jogo de fundo. Era Bandeirante Barbarense. e Barbarense. Nós ficamos torcendo. Porque o Noroeste ganhou e tinha que torcer para o Bandeirantes não ganhar. Exatamente. Foi isso que aconteceu. Ficamos torcendo lá e deu União Agrícola, rapaz. Aí nós estávamos tudo na arquibancada, já tinha acabado. Pô, nosso jogo, aí foi uma festa, rapaz. O Bandeirantes não podia subir. O Bandeirante não podia subir. Não podia ganhar, porque senão não podia ele podia ganhar. subir Exatamente. e passar o Noroeste. Exatamente. O Noroeste só fez a festa depois do segundo jogo. O Noroeste fez a preliminar, não é? Fez. Fez a preliminar e ganhou de 1-0. Ganhamos de 1-0. Aí o segundo jogo, o Bandeirantes não podia ganhar. Eu lembro que eu fui torcendo no carro, falei, puta, torcer 2 vezes aqui. Foi verdade. Eu queria que você falasse. E o primeiro jogo do Campeonato Paulista, depois, foi justamente em Birigui. Ah, foi Birigui. Foi em Birigui. E o Noroeste foi lá e nós ganhamos 2-1. Ah, porque subiram 2, então. Subia 2. Nós subimos primeiro, Bandeirante de segundo. Segundo, Bandeirante de segundo. E ganhou lá também. Foi o dia que quebrou o pau lá. Foi problema na torcida. Foi um batendo rolo na do torcida. caramba. Interditaram o campo. Nossa senhora, ali era complicado. Ó, jogar lá em Birigui era complicado. Eu lembro. Eu fui lá como cronista esportivo. Escuta, fala pra mim, teve um jogo também
do Noroeste, que o Noroeste salvou o Corinthians. Foi em 1974, não foi? 74, que depois disputou Palmeiras e Corinthians. 74. Foi aqui. O Palmeiras foi campeão do primeiro turno. Importante, cultura para os garotos, para os jovens aí. Palmeiras ganhou o primeiro turno. Naquele tempo, o campeão do primeiro turno jogava contra o campeão do segundo turno. Um jogo decisivo lá na frente para ver quem era o campeão paulista. O campeonato paulista era forte, porque tem um negócio de brasileiro, nacional, era o paulista mesmo. Aí o Palmeiras foi campeão do primeiro turno e o Corinthians precisava ser campeão do segundo turno para enfrentar o Palmeiras. E a Portuguesa jogava aqui em Bauru. Se a Portuguesa ganhasse do Noroeste, ela que ia disputar com o Palmeiras. O título. O título, ia ser Portuguesa e Palmeiras. Então, o time correu uma graninha, né? Graninha? Um saco de dinheiro. Isso aí não é nada ilegal nem imoral, isso é bicho. Por exemplo, o Noroeste não tinha dinheiro para pagar, dar um bom prêmio para eles. Aí o Corinthians falou, não, eu ajudo a dar um prêmio para vocês ganharem. Para ganhar não é nada ilegal nem imoral. Imoral é quando o cara leva dinheiro, eu sei que o Varley, esse pessoal que eu conheço nunca levou dinheiro para perder. Né? Então, aí o Corinthians mandou um dinheiro para o Noroeste ganhar da Portuguesa. Veio um dirigente e estava assistindo o jogo. Do Corinthians. Com a mala do lado. Se o Noroeste ganhar, tá aqui o bicho. Tá aqui a mala. Divide lá, se vire. Mas dinheiro, viu, Faria? Eu nunca ganhei tanto dinheiro de bicho que nem eu ganhei aquele dia. Nossa. Aí vai o jogo, rapaz. Primeiro tempo 0-0, segundo tempo vai, puta vida, um bicho desse e tal. Aí falta para nós na meia-lua. 0-0 estava o jogo. 0-0. Aí o goleiro do... O Noroeste precisava ganhar para ajudar o Corinthians. Goleirão. Araújo, que foi bater, o Araújo era... Se eu não me engano, era o Félix, goleiro. Da Portuguesa. Da Portuguesa. Botou o time inteiro na barreira, porque... Pertinho. Fim de jogo. Já Araújo chutava muito. Nossa. Araújo é um dos maiores chutadores que eu conheci. Aí eu falei, pô, o Araújo vai bater. É o seguinte, ó, deixa eu ficar aqui, porque se o goleiro rebater, eu vou entrar numa velocidade aí, um braço. Mas parece que Deus viu o meu pensamento, rapaz. O Araújo deu uma cacetada, o goleiro rebateu, eu entrei na corrida e caixa! 1-0 pro Noroeste. 1-0, estourou a galera. Bah! Aí terminou o jogo. Diz que foi festa em São Paulo do Corinthians. Estourou um foguetório em São Paulo, coisa de louco. Sim, por tinha sido campeão. Aí nós decidimos dividir os bichos no outro dia. Não foi nem no dia, foi no outro dia para dividir. Deu um bicho bom para todo mundo. Que ganhou da Portuguesa. E aí o Corinthians decidiu com o Palmeiras e perdeu, foi 1-0 para o Palmeiras, gol do Ronaldo, ponta direita que o Palmeiras tinha. Eu lembro que o Leivinha cabeceou e esse Ronaldo pegou de primeira e fez o gol. Foi? Estava o Brasil inteiro torcendo para o Corinthians. Acho que até Parmeirense torcendo para o Corinthians, porque o Corinthians nunca era campeão, e só foi campeão em 77 depois. Então os caras estavam torcendo para o Corinthians ser campeão. Dá uma alegriazinha para essa torcida aí. Puta. Corinthians e Palmeiras decidiram o título. O campeão do primeiro turno contra o campeão do segundo. E o Corinthians perdeu em 74. Foi quando o Rivelino, a torcida começou a pôr a culpa no Rivelino, mas não era a culpa do Rivelino, é que o time do Corinthians era ruim mesmo. Não tinha jeito. Aí a torcida começou a pegar no pé do Rivelino, encheu o saco, e a torcida e na diretoria, e o Rivelino, que era culpado. Resultado, a diretoria vendeu o Rivelino para o Fluminense, ele foi lá e fez o Fluminense campeão um monte de anos. Foi. O Fluminense foi lá, o Rivelino era um cracaço, coitado, mas sozinho, um time ruim daquele, não dá para fazer. Vamos ver o que a gente pode falar mais. E você salvou o Noroeste de alguns rebaixamentos, né? Foi um jogo, inclusive, em Paraguaçu Paulista. Sim. Eu estava lá. E falei, pô, Noroeste, a gente gosta do Noroeste, né? Vai ser justo, nós dois vamos disputar isso aí para ver quem vai ficar, quem vai cair. Pô, é chato, mas sou profissional, estou jogando, estou na Paraguaçuense e vamos ter que jogar. Não, esse foi o ano que o Noroeste caiu. Exatamente. Exatamente. Depois eu vou dar um contato do que você salvou o Noroeste, como você trouxeram você para o Noroeste para você evitar o rebaixamento. Então, agora, esse jogo que ele está dizendo aqui, nós fizemos. Samuel chorou esse dia. Samuel Ferro, ele é tão noroestino que na volta nós levamos uma equipe, né? E uma daquelas aquelas peruas com 8, 9
trabalhavam, mas os câmeras, nós íamos umas 12, 13 pessoas. O Noroeste precisava, esse dia o Noroeste precisava O empate empatar. empate dava. E estava 2-0 para o Noroeste. 2-0. Olha bem, o Noroeste precisava do empate e ganhou no primeiro turno 2-0. Lá em Paraguaçu. Lá em Paraguaçu. 2-0. Eu estava lá. Isso os 14, mais ou menos, do segundo tempo já. Isso. Mas aí eu vou falar para você agora. O juizão meteu a mão, né? Os 2 pênaltis não foram pênaltis. Samuel Ferro estava transmitindo, eu comentando. E tá aí toda a imprensa de Bauru que estava fazendo. Não sei se o Paulo Sérgio estava nesse jogo, as pessoas de Bauru que estavam no jogo. O Walter Lisboa estava, certamente. Não foi pênalti. Estava 2-0 para o Noroeste, o juizão inventou um pênalti. 2-1. Aí o juizão inventou outro pênalti. 2-2. O Noroeste Ainda dava. mas aí, nesse 2-2... 44. Mas eu acho que na hora do segundo pênalti, expulsou alguém do Noroeste. Acho que Um zagueiro. Zagueiro expulsou. Me lembro o nome. O Noroeste ficou já com 10. E outra, vou falar para você. No fim do jogo teve uma falta, nesse 3-2 aí, no terceiro gol. A falta foi dentro do grande círculo. E o cara do Paraguaçuense, né? O cara do Paraguaçuense bateu lá na intermediária do Noroeste. O jogador do Noroeste falou pro juiz. Neto. Que bateu Chamava Neto. A falta foi... Foi lá no grande círculo. Não. Até onde sai a bola, no meio de campo. No grande Tem círculo. uns 3 metros para frente, saiu a falta. Só que o Neto pegou a bola, levou lá dentro da Lá na intermediária, lá. Bateu a falta o jogador do Noroeste. Cara, olha só, juiz. Olha, ele ligou, não vai deixar, né? Gol. E fez o gol, rapaz. Estourou a boiada. Nossa. O campo superlotado, estourou. Faltava 2 minutos para acabar o jogo. O Noroeste foi rebaixado esse dia. Esse dia. 3-1. Roubado. O problema com o meu dinheiro, que eu fiz um contrato lá, se salvasse eu tinha tanto. Se não salvasse eu não tinha nada. Ele fez um contrato de risco. De risco. Então, a Paraguaçuense quis contratar o Varley e falou, Varley, nós estamos aí perigoso de cair e tal. Quanto você quer ganhar por mês? Ele falou, não quero. Ele falou, vamos fazer o seguinte, contrato de risco. Eu não ganho nada, só dá um hotel para eu ficar e a comida para eu comer. Agora, se eu salvar, eu quero X. E ele salvou e encheu o bolso aquela vez, hein? Beleza. Encheu o bolso outra vez, o Varley. Mas é o que ele falou. Fiquei 2 dias lá, Faria. Profissional, Acabei ficando 2 dias lá, com festa, para tudo quanto é lado, porque não é possível. Se mataram umas 3 boiadas lá. Bom, acho que acabou, né, Inés? 2, tá bom. Esse dia da portuguesa, você fala também que era para falar, a portuguesa veio aqui, precisava ganhar da gente aqui. Mas não, o Lela arrebentou com o jogo, o Carlos Roberto arrebentou com o jogo. Fizeram 2-0 na portuguesa aqui. Eu vou te contar. Lela jogava. Lela, Carlos Roberto, aquele meia, né? Cada um fez um gol. Cada um fez um gol. E você? 2-0. Esse você era técnico. Eu era treinador. Já ia treinador. Precisava ganhar. Precisava ganhar. Ganhamos. O Lela jogava muito também. Ixi. Nossa Senhora. O Lela, o gol Urucubaca que ele fez aqui. O gol Urucubaca. Foi contra o Corinthians, não foi esse? Parece que foi contra o Corinthians. Então, o gol Urucubaca foi contra o Corinthians, eu acho. Mas não foi esse da classificação ainda. Que tirou... Não, foi contra o Corinthians, não foi contra a Portuguesa. Contra o Corinthians. Bem, estamos no finzinho do programa. Infelizmente é assim. O pessoal já está falando que o programa terminou. Eu quero... deixa eu marcar aqui, para não esquecer, né? Eu quero agradecer a todos vocês aí que estão nos assistindo, os nossos colegas aqui, a nossa equipe que antecede aqui, a equipe toda, né? Vou falar o nome deles, vou ficar meio programa aí, que é muita gente ajudando para fazer um programa desse, uma pauta dessa. Agradecer ao Varley, mais uma vez, Varley, muito obrigado, viu, Varley? Eu que agradeço, Faria. E se saudade matasse, eu estava morto há tempo. Nossa. Porque foi embora Valério, Xandu, Manduca e recentemente o meu massagista Mão. O Mão de onça, nossa senhora, são amigos que muita gente, se começar a falar aqui, o Varley fez muitos amigos no futebol. E estamos em cima da hora para terminar, realmente não podemos estourar o tempo. E eu quero agradecer a minha equipe, o Varley, agradecer os telespectadores que estão indo. Muito obrigado. É graças a vocês que esse programa é a maior audiência esportiva do interior de São Paulo, né? Aqui na TV Diário do Brasil, TV Prevê. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço. Na próxima terça-feira, se ele permitir mais uma vez, como sempre me ajudou,
Então tem que agradecer ele também, não é mesmo? Agradecer a vocês e agradecer um grande amigo que eu tenho chamado Jesus Cristo, que é o que nos conduz e nos dá força para a cada terça-feira estar aqui apresentando um programa para os senhores. Muito obrigado e até a próxima.